Mó barato, né? Você vai assistir algum lance de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Agora, não tirando o mérito do que fez o Vasco, que na minha opinião, eu acho que foi o maior jogo do Vasco dos últimos anos. Eu não me lembro do Vasco nesses últimos anos difíceis aí, com uma partida tão incrivelmente absurda que nem o Vasco fez ontem. Não me lembro. Agora, no segundo tempo, eu vi, e aí eu vou concordar com o Sormani, que eu vou mudar minha opinião, que o Sormani falou um negócio ontem e eu falei que ele estava errado e eu acho que ele está certo. Quando o Sormani... Não, eu tenho humildade diferente de você, eu sou humilde. O Sormani ontem falou que tinha que jogar com um time misto contra o Grêmio, né? E eu falei que não. Não, tem que jogar o principal. Não, tem que jogar, porque ontem eu vi no segundo tempo os jogadores do Flamengo, muitos jogadores... Mas eu falei que tinha que jogar com o time reserva nas duas partidas, você me execrou também? Ontem não, porque era um clássico. Não, ontem não. Nos dois jogos. Ontem não. Mas contra o Grêmio, ontem eu vi... quando você vai no estádio, às vezes você repara um pouco mais nas coisas. Eu acho que o time do Flamengo, você vê jogadores que parece que estão chegando no seu limite físico. Você tem jogador que você vê no segundo tempo, que, cara, os caras estão dando já Mas, o Benjamin, tá na reserva. ontem foi modelo decisão de campeonato. O jogo dessa importância, dessa magnitude, é teste também para avaliar as condições para uma partida decisiva de Libertadores da América. Quem gostou muito desse jogo foi o Galhardo, né? O técnico do River Plate, porque apesar de ter sido um jogo, é o melhor jogo do futebol brasileiro. Olha a furada do Gabriel. O maior jogo do futebol brasileiro, desde aquele Santos 4, Flamengo 5, na Vila Belmiro em 2011, com o Ronaldinho. Não, mas teve um jogo no Brasileiro ainda que foi aquele Grêmio e Fluminense. Grêmio e Fluminense foi sensacional. O Santos e Grêmio também foi sensacional. Mas é que Grêmio e Fluminense, é verdade, foi um baita jogo, foi esse ano, né? Foi. Mas Porto Alegre. Eu não tenho o peso de um Flamengo e Vasco. E não tem o peso de um Santos e Flamengo com o Ronaldinho de um lado. O Neymar jogava, né? Jogou o Neymar. Fez o gol que foi eleito o gol mais bonito do... O Ronaldinho Gaúcho de um lado e Neymar do outro. Tem um outro peso. E aí é um Flamengo e Vasco, né? Sendo o Flamengo hoje um dos maiores times da história do Campeonato Brasileiro, pela sua campanha e tudo mais. O resultado, 4-4. Então, assim, o jogo foi demais. Foi demais. Agora, foi um dos piores jogos do Flamengo. Nas mãos do defensivamente Jesus, falando, né? Do ponto de vista defensivo. Porque não é um time que... Foi a primeira vez que tomou 4 gols, né? Muitas falhas. O Vasco entrou tanto por dentro, quanto pela beirada. Muitas falhas da defesa do Flamengo. E o Vasco mostrou que mesmo um time inferior tecnicamente consegue enfrentar o Flamengo, né? De peito aberto. Diferentemente do que a gente até achava que iria acontecer ontem, que o Vasco ia quebrar o jogo o tempo inteiro, que ia... Não, o Vasco jogou com praticamente 4 volantes. Jogou 4 volantes e 2 atacantes. Jogou por uma bola. O Vasco jogou bola. O Vasco jogou futebol. Então, jogar bola é um antídoto para ganhar o Flamengo, ou para tentar, né, fazer frente ao Flamengo. Ao contrário do que fez o Botafogo. Ao contrário do que fez o Botafogo, que acabou perdendo. E jogar bola... E o time do River é um time melhor que o Vasco. Se um time como o Vasco fez 4 gols no Flamengo, se a defesa do Flamengo, ela até pode ter a ver com o que o Benja está falando, ela demonstra alguma fadiga já, talvez, nesse momento. Um time como o River Plate vai ter condições de fazer algo parecido, né? Mas então é um sinal de alerta pro Jorge Jesus, sem dúvida, o tanto que a defesa dele falhou. Mas, ô Flavinho, é claro, parabéns, a gente não pode... Mano, só para falar, diga. Parabéns ao Vasco, parabéns ao Luxemburgo, parabéns aos jogadores do Vasco. Foi comovente ver o Vasco jogar ontem. Concordo plenamente. Foi muito, muito, muito bonito mesmo, legal. Mas, ô Flavinho, com relação à postura do Vasco, é óbvio, não tem o que falar, cara. Inclusive, eu me surpreendi, cara. Quando o Vasco tomou um gol lá com 38 segundos do primeiro tempo, eu falei, vai abrir a porteira. Já era. O Vasco não se entrega. De todo mundo, né? Então, mas é que tá, Sormani, o Vasco ele continua mantendo ali a calma, continua talvez ali tocando a bola dentro das suas limitações, mas ele começa a impor o jogo no primeiro tempo. O Sormani falou que esse era o sentimento de todo mundo. Você acha que esse era o sentimento dos jogadores do Flamengo também, quando foi 1-0 com 40 segundos? Eu acho que isso pesa também, Benja. E aí, falando em cima do que o Flavinho estava falando ali, a respeito da postura do Flamengo aí, que o Galhardo deve ter gostado desse jogo, eu acho que o Galhardo não se contamina com isso, Pascoal. O cara acaba não se contaminando, porque a gente precisa contextualizar esse jogo também. Repito, não estou tirando aqui o mérito do Vasco, o Vasco foi guerreiro, o Vasco teve uma postura
postura muito mais legal ontem no jogo do que o Flamengo, porque o Flamengo não jogou bem, marcou 4 gols do Vasco, sim, mas o Flamengo não joga bem. Diante do que ele tá acostumado a apresentar, ontem foi um jogo atípico pro Flamengo. Pro Vasco, não. Um jogo de superação, um jogo de garra ali, de entrega, foi legal demais. Porém, esse jogo, galera, a gente precisa contextualizar. Os jogadores do Flamengo, mesmo não querendo, gente, mesmo não querendo pensar na final da Libertadores, mas isso tá no subconsciente do cara. Tá no subconsciente do cara. Por exemplo, o primeiro gol do Vasco, se vocês pegarem o início da jogada, o Rodrigo Caio tá dentro da área. Quando o Rafinha sofre a bola, perde a bola ali, ele sofre a falta e perde a bola, que aí dá o contra-ataque que o Vasco marca o gol, o Rodrigo Caio tá de centroavante. Você acha que contra o River Plate o Rodrigo Caio vai jogar ali? Não vai, cara. Mas, óbvio mano, que não vai. O Flavinho tá o Pablo Mari, Pascoal, ele tava irreconhecível ontem. A gente tem que entender o seguinte, o formato de jogo do São Paulo contra o Flamengo foi semelhante. Não foi igual, foi semelhante. Povoou o meio-campo e o Flamengo impediu. Não, o São Paulo entrou pra não perder o jogo, Pascoal. Povoou o meio-campo, o Vasco jogou pra vencer. Impediu a saída de bola dos volantes e tal. Ontem, o Flamengo, já sabendo disso, o Flamengo recuou o volante. Recuou um dos volantes para tentar fazer a saída de bola mais próximo do zagueiro, para tentar ter jogo. E o Vasco se aproveitou com 2 atacantes. O que o Vanderlei Luxemburgo fez? Trouxe os 2 atacantes por dentro, de dentro para fora, porque os laterais passavam. E aí espaçava a defesa do Flamengo. O Vasco teve um comportamento sensacional ontem. E esse o Vasco começa o jogo sem o centroavante. Ele joga lá com o Marrone, com 2 jogadores de velocidade. Você viu que o Vanderlei explicou sobre isso, né? Abrindo pelas beiradas, saindo pelas beiradas. Mas o Vanderlei explicou isso aí depois do jogo, dizendo o seguinte, ele colocou esses 2 jogadores nessa posição porque o Flamengo faz a saída de bola dele sempre pelo meio. Isso. Se ele deixasse 2, né? Com o Arão e com os 2 zagueiros. E com os 2 zagueiros. Rodrigo, o Mari... O Arão, e aí vem o Gerson para receber. Ele botou os 2 caras enfiados para evitar a saída. Aí o Flamengo começou a jogar pela beirada e o Flamengo também, e o Vasco também... Facilitou, inclusive, o padrão de jogo do Vasco. Eu acho que... E o que o Flavinho está se referindo é como é que o Flamengo jogou e como é que o Vasco se aproveitou dessas dificuldades que o Flamengo teve. Mas, Pascoal, ontem o Flamengo ele foi um time, em determinado momento, até displicente, justamente pela desorganização, porque um zagueiro não pode jogar de centroavante dentro de uma jogada ali na qual o Flamengo estava construindo. O Rodrigo Caio não pode ser opção dentro da área. Não era uma bola alçada que ele ficou lá para tentar o rebote. Não. Ele sai correndo, parecia o Lúcio. Lembra o Lúcio? O Lúcio fazia muito isso. O Davi Luiz gosta de fazer. O Rodrigo Caio meio que desceu o espírito deles no primeiro gol do Vasco. Enfim. Mas querendo ou não, o nível de atenção, Pascoal, numa final de Libertadores é outro, cara. Os jogadores do Flamengo, eles têm uma vantagem, por mais que eles digam aí na frente das câmeras, não, porque temos que manter a seriedade, temos que manter o foco, etc e tal. Existe uma vantagem numérica aí, agora de 11 pontos. O Palmeiras ele pode recuperar talvez aí não, 10 pontos. 11. Empatou ontem, o Flamengo tem um jogo a mais. Tava com 10. 11 pontos. Aí o Flamengo agora conseguiu 11 ponto ontem contra o Vasco. E um jogo a mais, subiu para 11. O Palmeiras ele pode, na vitória, talvez contra o Bahia, reduzir para 8 novamente. Porém, os jogadores, mesmo no subconsciente, Pascoal, é uma atitude involuntária. Mas os jogadores estão pensando na final contra o River. Você acha que teve soberba? Não acho que é soberba, Pascoal, mas o nível de concentração do Flamengo ontem foi totalmente atípico das outras partidas que a gente viu do Flamengo. Foi um jogo diferente, é um clássico. Claro, um clássico dessa importância. Cara, o Pablo Mari e o Rodrigo Caio estavam irreconhecíveis, cara. O Flamengo fez um jogo extraordinário diante do Grêmio. 5-0 no dia 23 de outubro. Depois ele joga contra o CSA no Maracanã. Não joga bem. Correu risco, quase cedeu empate. CSA teve muitas oportunidades no jogo, enfim. E todo mundo disse o seguinte, normal, depois de ter se desgastado tanto física e mentalmente depois da partida durante a partida contra o Grêmio, era normal que isso acontecesse, beleza. Aí, o Flamengo vai jogar contra o Goiás. Tem um jogador expulso, é verdade. Empata o jogo em 2-2. Aí ele joga contra o Corinthians, 4-1. Foi um grande jogo do Flamengo. Grande jogo do Flamengo. Depois do Corinthians ele pega o Botafogo. Ganha por 1-0 na Bacia das Almas no último minuto. Aí ele pega o Bahia, 3-1. Jogou bem, mas saiu atrás. Um jogo duro. Isso aconteceu, foi um jogo difícil. E ontem pegou o Vasco. Ou seja, em 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos depois da classificação para as finais da Libertadores, o Flamengo fez um jogo e meio bom. Jogou mal 4 jogos e meio. E não perdeu nenhum. Exatamente. O que eu quero dizer é o seguinte, que ele jogou contra Goiás, contra CSA, contra um Corinthians sem identidade no momento, contra um Bahia que está despencando e contra o Vasco da Gama.
Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, se jogar essa bola que jogou defensivamente contra o River Plate na final da Libertadores, vai correr risco. O Flamengo está com um sério problema de posicionamento dos seus jogadores nas bolas de beirada, principalmente com o Rafinha. O Rafinha dá condição de gol, de jogo, no primeiro e no quarto gol. Se a gente puder mostrar isso aí, no primeiro e no terceiro gol. No primeiro e terceiro gol. Rafinha é um jogador que estava alheio ao jogo, desatento ao que estava acontecendo. Isso aí, com certeza, o Jorge Jesus vai acabar corrigindo. Ele é, meu Deus do céu, o homem é um gênio. A gente sabe muito bem disso. Mas é preciso, dá uma olhada aí no primeiro gol, na bola lateral. É ele que corre lá pro fundo e dá...